Olá! Hoje o nosso tema é os 6 medos básicos da humanidade. Você conhece quais são? Nós passamos por alguns medos que é mais comum e foram descritos por Napoleão Hill no seu livro. E o primeiro que ele descreve é o medo da crítica. O medo da crítica, ele nos paralisa. Esse medo possui efeitos devastadores para a nossa realização pessoal, principalmente porque ele destrói a nossa capacidade de iniciativa, de fazer algo novo e desencoraja o uso da imaginação. Ele nos acanha. Com medo da gente falhar nos nossos objetivos, do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, a gente fica inseguro e não conseguimos mostrar todo o nosso potencial do que somos capazes de realizar, por meio de decepcionar tanto o outro, como também de causar frustrações em nós mesmos. Então, muitas vezes a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado, os objetivos de lado, por medo de fracassar. E de onde vem isso? De onde vem o medo da crítica? Lá na infância. Muitas vezes, sem perceber, os nossos pais e pessoas próximas, parentes, professores, amiguinhos, contribuíram para essa construção dos complexos de inferioridade na nossa mente. E isso prejudica as habilidades futuras. Quantas vezes seu pai, sua mãe não veio criticar algo que você fazia, né? Ou você recebeu de alguém dizendo que aquilo que você fazia não era bom, não estava legal o suficiente, que você era burro ou que você era incapaz, você nunca vai conseguir fazer isso. E ali alimentando essa inferioridade dentro de você. E isso você traz para a vida adulta hoje. Essa sensação de incapacidade, essa sensação de eu não sou bom o suficiente, então eu não faço porque vão me criticar e aí eu vou me frustrar. E aí você paralisa na vida. Reflita! Não deixa que o medo da crítica te prejudique ao roubar a sua iniciativa. Não permita que esse medo destrua a sua imaginação e a sua criatividade. Acabe com essa autoinsuficiência e limite a sua individualidade. Evite que sugestões desnecessárias te impeçam de evoluir. Tente não focar no que os outros irão pensar ou falar caso você haja de determinada maneira. Faça o que você acredita, sem ser podado por você mesmo. Seja o melhor para você e também para o todo nessa contribuição. E se as críticas aparecerem, encare-as como uma oportunidade de aprendizado. O segundo medo é o medo da pobreza. Quem sempre teve recursos financeiros pode não entender muito bem sobre esse medo, ou nunca sentiu esse medo, porém, ele está muito presente nas pessoas extremamente ricas que imaginam que podem perder a sua fortuna, o seu status, a sua fama e o seu poder. Por quê? Porque no nosso mundo humano, muitas pessoas ainda vivem pelo status, pelo ter, né? Ali no slide fala que no mundo animal o domínio normalmente acontece de forma física, né? Então, o maior, o mais forte. Na nossa raça humana, os que têm maior capacidade de raciocinar, eles falam que isso se dá através do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais rico, mais poder, mais status. Como por aqui a maior parte da população tem que trabalhar para viver, nós vemos esse medo, esse tipo de medo em situações diversas.
né? Então a gente tem aí as pessoas ricas com medo de perder sua fortuna, porque muitos são julgados pelo que têm, e outros têm o medo de chegar no fim do mês e não conseguir pagar suas contas, de não ter dinheiro para o básico do mês. Napoleão Hill destaca que o dinheiro é tão adorado na nossa sociedade que não há nada mais humilhante e atormentador do que a pobreza. A origem desse primeiro medo está na desconfiança que temos em relação aos outros, provocadas por experiências relacionadas à perda de dinheiro e a propriedades. Nós podemos trazer memórias ancestrais, e aí você tem um medo de perda, mesmo nunca ter passado por isso, mas aquele medo ronda, né? Porque as experiências foram difíceis. Isso faz com que tenhamos medo de perder tudo, de sermos passados para trás, e nos impulsiona a querer acumular mais e mais e mais bens, despertando sentimentos egoístas e levando pessoas a violarem o direito dos outros apenas para proteger as suas fortunas. Muitas pessoas fazem isso, passam por cima de tudo, de todos, de regras, para protegerem sua fortuna por medo de ficar pobre. Hill destaca que tudo isso deixaria de ser um problema se houvesse confiança nas relações humanas e nós não tivéssemos a tendência de querer acumular muito mais daquilo que a gente precisa para viver. Eu falo muito sobre isso, né? A gente às vezes quer acumular, não entende o porquê, né? E aí você vai auto-investigar, tem esse medo da pobreza, da falta por trás, ao invés da gente confiar de que a gente vai ter aquilo que a gente necessita realmente para viver. Se a gente vivesse nesse contexto, né, o que eu preciso, não o que eu quero, não por um medo, o que eu preciso para viver bem, aí sim a gente teria uma sociedade mais justa e mais harmoniosa. Um terceiro medo, aqui está 5, mas é o terceiro, medo de perder o amor de alguém. E esse medo está muito ligado, ele vem mascarado aí pelo ciúme. De acordo com o Hill, o medo de perder o amor de alguém originou-se do costume de que muitos homens tinham de roubar a mulher do próximo ou de cometer adultério, enfatizando a poligamia que muitos povos carregam. Dessa herança social surgiu então o ciúme e as desconfianças que levam muitas pessoas a terem pensamentos desgastantes e acreditar que podem perder os seus parceiros. Este medo também possui relação com o medo de ser criticado. Ser criticado por uma pessoa querida é próximo do sentimento de não reconhecimento, de não ser admirado ou amado pelo outro. E para Hill, esse é um dos medos mais básicos da humanidade, que é lamentável, uma vez que ele tem a capacidade de levar a indivíduos a uma loucura permanente. A pessoa entra numa obsessão, num ciúme doentio, que pode levar aí a extremos complicados, né? A gente vê muito pessoas com ciúme doentio aí causando situações não agradáveis. Então, é o medo de perder a pessoa amada. O outro medo é o medo da velhice. E qual a justificativa para isso? São crenças e pensamentos equivocados, ideias de que ela trará necessariamente dificuldades físicas, financeiras, dificuldades mentais. E aqui a gente observa muito a queda da autoestima, né? A perda muitas vezes da beleza, onde a pessoa ela se apega nisso e eu não quero envelhecer porque eu não vou ter valor, ninguém mais vai me querer caso eu esteja sozinha, eu posso ter problemas físicos, mentais, eu não consigo trabalhar tanto mais. Então, assim, muitas coisas que vão sendo passadas para nós
faz com que muitos entram em medos de envelhecer. E o medo da velhice também está muito ligado ao medo da morte, porque associam a velhice à aproximação da morte, né? Eu estou chegando na reta final, então muitos entram nesses medos todos associados. O idoso fica mais doente. A gente vai falar desse medo, né, que associa à morte. A associação da velhice e da pobreza pode ser explicada pelo pavor que os indivíduos têm de perderem seus bens para outras pessoas. A família é um exemplo, quando ficarem mais velhos, uma vez que são movidos pela desconfiança. O medo da doença, um outro medo muito comum, né? Muito eu ouço, tem um sintoma ou algo um pouquinho mais forte, já entra esse medo, que está ligado muitas vezes com o medo da morte, como eu falei anteriormente. Então, as pessoas têm o medo de ficar doente, pelo medo de sintomas, pelo medo do que vai enfrentar, e o medo central é o medo da morte, porque quando a gente fica doente, na nossa mente já está instalado que uma doença é a forma mais comum de levar à morte. Então, é um medo muito comum. E por último, o medo da morte, que é considerado o alvo de muitas incertezas e é o pior medo de todas as pessoas que estão vivas, medo de morrer. Por quê? Porque quando a gente fala em medo de morte, vem o medo do desconhecido e principalmente medo que é colocado, implantado, relacionado às diversas histórias religiosas. Apesar das terríveis consequências que os outros medos básicos podem causar, o medo da morte é o que nos lança no escuro e nos faz questionar constantemente para onde vamos, o que a gente vai enfrentar lá, como que é. E mesmo que esse último medo seja o mais intenso de todos, cada um dos outros 5 também impacta a nossa vida de acordo com as nossas experiências e heranças. Portanto, o ideal é refletir sobre quais desses medos se fazem mais presentes na nossa vida, buscar as origens das suas vivências e usar ferramentas que possam amenizar para que eles não se tornem uma inesgotável fonte de pensamentos negativos ou decisões ruins. Então, qual é o seu maior medo? O que ele tem te impedido de fazer? Eu trago essa autoanálise. Você tem alguns desses 6 medos que ficam aí rodando na sua cabeça? Faça a lista, né? Como eu já expliquei para vocês, façam a lista dos seus medos, que fica mais rodando, e na frente coloca o que ele está te impedindo de fazer. E aí você vai tomando consciência e usa as ferramentas que você já tem disponível aqui, né? As meditações para acolher e liberar esses medos, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo.